Nós vamos viver, a partir de hoje, uma série que se chama Uma Vida Abençoada. Nós temos visto aqui como igreja, e nós somos um grupo que ainda não é muito grande, mas nós temos visto pessoas presas na área financeira, pessoas que têm vivido ciclos financeiros de repetição, de quebras sucessivas, e algumas pessoas muito escravizadas ainda e que se movem ainda emocionalmente por dinheiro, onde as suas preocupações estão muito centradas aí. E a própria palavra de Deus fala que o único senhor que compete com Deus é o dinheiro. E uma igreja madura fala sobre dinheiro. Inicialmente causa um temor no nosso coração, porque é um assunto bem delicado, porque a igreja já foi muito machucada. Talvez tenha pessoas aqui dentro que já foram machucadas por essa questão financeira, por homens que se disseram homens de Deus e traíram a sua confiança. Mas em primeiro lugar eu quero dizer para você o seguinte: a quem muito Deus deu, muito será cobrado. Toda pessoa que falhou com Deus na questão financeira, ela vai prestar contas. Então você não precisa ser tomado de um senso de autojustiça, de deixar de fazer o que a palavra manda fazer porque você se decepcionou. A palavra diz que a vingança, ela é do Senhor, né? Então fique tranquilo, todo mundo prestará contas a Deus. E uma igreja madura fala de dinheiro. Existe um modelo financeiro bíblico, e a partir de hoje a igreja vai dar esse ensinamento para você. Você tem duas decisões a tomar: ou você recebe esse ensinamento e aplica a nossa vida e veja os frutos disso, né? Existe um modelo que é o modelo de Deus, e a gente às vezes diz: Deus, aqui o Senhor não se mete, eu quero fazer do meu jeito. Na área financeira eu quero fazer do meu jeito. Mas Deus nos convida a fazer do jeito dele, né? E eu falo com muita tranquilidade, com muito temor ao Senhor, porque o Senhor transformou a minha mentalidade. Houve uma metanoia no meu coração, na minha mente, na minha vida e na vida do Cris, né? Nós éramos dois controladores, pessoas que quebravam sucessivamente. Era um grande problema, né? E hoje a gente vive os princípios bíblicos como Deus quer. E quando a gente faz as coisas como Deus quer, as coisas começam a acontecer. Então, com muita tranquilidade eu falo do que Deus tem feito na área financeira, e ela está à sua disposição também. E parece que se eu pudesse ver Jesus olhando para baixo, ele ia estar rindo de mim hoje, porque enquanto eu tinha um escritório de advocacia, antes de conhecer Jesus, eu posso dizer que eu era uma perseguidora de cristão. No meu escritório, ela era lá em Alvorada, e eu atendia muitos evangélicos, né? E eu criava circunstância para incomodar, para espizinhar, para dizer que era bobo, para dizer que era ingênuo, está dando dinheiro para pastor. Quem nunca pensou isso aqui? Quem nunca ouviu isso aqui, né? Então, há uma mentalidade no mundo lá fora que diz que dar dinheiro na igreja é coisa de gente ignorante, burra, e não é nada disso, né? Até porque nós não damos dinheiro na igreja, né? Nós devolvemos o que é do Senhor. Se você ainda não teve revelação espiritual ainda do que é o dízimo, eu oro em nome de Jesus para que você tenha. Porque uma coisa que eu quero dizer para você: Deus não precisa do nosso dinheiro. O motivo pelo qual nós damos dinheiro, que eu faço isso todo mês, é para tratar o meu coração. O Senhor está preocupado com o meu coração, o Senhor não está preocupado com o meu dinheiro. Ele tem medo da corrupção. Tem muita gente que não está pronta para ganhar muito dinheiro, porque Deus, a melhor coisa que Deus faz para muitas pessoas é manter ela com pouco dinheiro, porque se ela tiver muito dinheiro, ela se perde. Então, antes de você prosperar, você precisa tratar o seu coração. Então, nós vamos falar hoje sobre o coração. E lá em 2 Coríntios 9, 7, fala o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá muito. Deus ama quem dá com alegria. Então não interessa o que nós damos, interessa o como nós damos. E se você já começou esse culto com um pensamento: eu não acredito que vai ser sobre dinheiro. Eu estava esperando uma palavra hoje, o Espírito Santo já quer mexer com você.
Porque se esse assunto te incomoda, quer dizer que há coisas a serem tratadas no seu coração. Então, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, ela revela muito do nosso caráter. Especialmente a respeito das coisas que controlamos e não queremos que o Senhor controle. Especialmente falando de coração, a gente vai fazer uma palavra um pouco, ela é uma palavra de ensino hoje, por isso que você precisa prestar atenção. No hebraico, coração quer dizer o lugar do conhecimento, a fonte pré-consciente das decisões. O coração define quem somos de verdade, e é quem dirige os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então vamos trazer para vocês aqui alguns versículos sobre coração. Jeremias 17, 9 e 10 fala o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por doença incurável, na tradução da Bíblia King James, fala o seguinte, que o coração é desesperadamente perverso. Isso quer dizer o seguinte: se não houver uma obra do Espírito Santo no seu coração, você não vai mudar nessa área financeira. É por obra do Espírito, não é por força do próprio braço. Continuando, Jeremias, versículo 10, fala o seguinte: eu sou o Senhor que sonda os corações. Examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, conforme o que estiver no seu coração, eu vou te recompensar. Não é pelo quanto você coloca no envelope do dízimo. É qual é a sua intenção de trazer o dízimo aqui na frente. Então, por natureza somos maus, precisamos do Espírito Santo. Olha só quando Deus fala com Samuel sobre Saul, ele diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê coração. Não interessa o tamanho do Saul, quanto ele é bonito, quanto ele é maravilhoso, quanto ele é um bom guerreiro. Para mim nada disso me importa o coração. Não interessa o quanto de conhecimento bíblico você tem, o que importa é o seu coração. Em Ezequiel 36, 26 fala o seguinte, uma promessa de Deus: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Lá no Antigo Testamento, uma promessa já da obra do Espírito Santo na nossa vida. Uma obra redentora em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, é de tudo, gente, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, eu oro para que hoje o Espírito Santo fale com você com muito temor, Senhor. Eu peço para que não saia nada de mim, mas que toda palavra seja revelada por Ti, Deus. Com muito temor, para que essa igreja viva uma experiência financeira contigo, uma vida saudável financeiramente, que nós sejamos fiéis e não controlados pelo dinheiro. No pouco ou no muito, nós seremos alegres em Cristo. Então a gente selecionou para esse domingo algumas motivações que fazem as pessoas trazer dinheiro para a igreja. A gente vai usar essa expressão, dar dinheiro na igreja, porque é a expressão mais comum que se fala aí fora, mesmo sabendo que ela não é correta. Mas vamos lá. Que Deus está falando ao seu coração. Número 1, é o investidor. Aquela pessoa que tem no coração a ideia de investimento no reino de Deus. Ela se baseia em 2 Coríntios 9, 6, que diz o seguinte: que o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. E ainda lá no Antigo Testamento diz assim: a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros receberá. Então ela se agarra desses versículos aqui, e ela é um dizimista fiel, e ela é um ofertante fiel. Mas há uma verdade espiritual aqui. Sim, a Bíblia fala que quem
oferta, e quem dizima, quem planta, quem semeia, vai colher. Há uma verdade espiritual que a prosperidade está ligada com aquele que dizima, que oferta. É uma verdade espiritual. Acontece que há uma linha muito tênue. A palavra de Deus fala que você vai prosperar quando você oferta e dizima para o reino. Se você oferta e dizima como um investidor, eu estou colocando dinheiro aqui no envelope porque eu quero ganhar mais, você não está investindo para o reino de Deus, você está investindo para o seu próprio bolso, para o seu próprio umbigo, e você é o seu próprio rei. Você só vai colher quando você tiver o coração no reino de Deus. Você quer ver a igreja avançar, você se preocupa com a igreja. Eu tenho a consciência de dizimar e ofertar porque eu sei que essa igreja ganha almas, eu sei que essa igreja cuida dos pobres, eu sei que essa igreja arrecada alimentos, eu sei que essa igreja, ela cuida do reino de Deus. Eu tenho uma preocupação genuína com o reino de Deus. Quando a motivação é egoísta, Deus não honra. Deus pode até honrar você por misericórdia, mas você não vê maravilhas quando você faz isso de, eu estou quebrado, eu vou lá na igreja ver se as coisas melhoram. Igreja não é investimento, dízimo não é investimento. Acaba com o coração egoísta, em nome de Jesus. Peça para Deus tratar o seu coração. Peça para Deus livrar você dessa mentalidade de investimento. Reino de Deus não é investimento. Tem gente que oferta até para obter reconhecimento. A própria Bíblia já fala isso. Ananias e Safira, quando eles ficaram sabendo que Barnabé tinha feito uma oferta grande, eles foram lá, venderam o imóvel deles, mas não era com a ideia do reino avançar, tanto que eles foram fulminados imediatamente. Então Deus não está interessado no dinheiro, gente. Deus está interessado nos nossos corações. Cuide do seu coração. Se você vier aqui entregar o seu envelope com a ideia, com a expectativa de receber 10 vezes mais, 100 vezes mais, guarda para você e peça para Deus tratar o seu coração. Deus não quer isso de você. Deus quer o nosso coração. E olha só, por que eu estou dizendo aqui que tem ofertas que Deus não recebe? Caim ofertou e Abel ofertou. A oferta de Abel foi recebida, de Caim não foi recebida. Por quê? Por causa do coração deles. Em nenhum momento a igreja está preocupada com o que está dentro do envelope, mas com aquele coração rendido ao Senhor, que eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas, e eu deixo de ser controlador. Quando a gente faz a oferta, como tem que fazer? Gente, Deus quer o quê e o como. O como tem que ser feito de forma correta. O que é o dízimo, agora o como é o coração. Lá em Filipenses, os irmãos da Macedônia fizeram donativos para que Paulo enviasse a Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava sofrendo perseguição e não conseguia avançar. Os filipenses, que eram os gentios, que os irmãos de Jerusalém nem queriam que o evangelho chegasse até eles, lá na Macedônia, eles juntaram uma oferta e mandaram lá para o Paulo. E aí o Paulo disse para eles o seguinte: recebi tudo e o que eu tenho agora é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por que esse sacrifício é aceitável para Deus? Porque os irmãos da Macedônia estavam preocupados com o avanço da igreja de Jerusalém. E aí, como resposta, ainda no final desse versículo, Paulo diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Cuida da igreja de Jesus, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Abre mão do seu coração egoísta. Deus não abençoa o egoísmo. Egoísmo foi o pecado de Adão. Tudo deu errado por causa de uma atitude egoísta. Abra mão do seu egoísmo. O coração dos irmãos da Macedônia estava no lugar certo. Nós precisamos dar ofertas de aroma agradável ao Senhor. Deixe de investir para obter retorno. Igreja não é investimento. Essa mentalidade que calcula tudo em ganho e perda é uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de pobreza. Não é isso que o Pai quer de nós, em nome de Jesus. Tem um segundo grupo de pessoas sinceramente equivocados.
Aqueles que dizimam e que ofertam por obediência. Você pergunta para ele, por que você dizima? Dizimo porque está na lei, dizimo porque está na Bíblia. Nem está na lei, mas está na Bíblia. Está inclusive lá no Novo Testamento. É bíblico, eu aprendi que é assim. Alguns até se agarram em Mateus 3,10, que diz o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Como eu não quero ir para o fogo, eu dizimo, por medo das consequências. Se você já ouviu isso, meu irmão, acaba aqui hoje, em nome de Jesus. Deus não quer a sua oferta por medo. Deus quer o seu coração de amor. Há muitas bênçãos de Deus em ser obediente, mas na questão financeira ela é muito delicada. A obediência em relação ao dízimo é pegar o texto fora do contexto. Deus não quer que você faça nada por medo de ser cortado da igreja, medo de ser castigado, medo de sofrer maldição, medo de sofrer emprego, você achando que as coisas estão dando errado na sua vida porque você não está dizimando. Não é assim que funciona. O que Deus quer? Deus quer o seu coração. A obediência traz alegria para o coração de Deus, mas muito cuidado na questão do dízimo. Existe um perigo de começar a se relacionar com Deus com base no mérito e não com base no coração. Você passa a viver, quem dizima por obediência, acha que está fazendo muito, acha que está com o dever cumprido, e aí começa a ter uma relação com Deus, uma relação de cobrança. Olha só, Senhor, estou fazendo tudo direitinho, agora faz a tua parte. Tem aquele que dizima porque Deus manda e está na Bíblia e faz assim, vira fariseu. Olha só, Senhor, olha eu aqui dando meu dízimo certinho, que bom que eu tive essa revelação, coitado do meu irmão lá que ainda não teve, Deus. Está se achando, está vivendo no mérito, na meritocracia, e aí, o pior desfecho disso é, Deus, eu fiz a minha parte, agora faz a sua. Coloca Deus na parede como Deus devesse alguma coisa para você. Deus não deve nada para nós, meu irmão. Deus já fez tudo, que foi dar o seu filho. Ele deu o melhor que ele tinha para nós. Ele não deve nada para nós. Deus não tem dívida conosco. Pagar o dízimo, porque está na Bíblia, é a mesma coisa que dizer, agora não precisa dar, eu não vou dar. Se houvesse uma revogação da lei, né? Agora está não tem mais. Então eu não preciso dar mais. Né? Essa pessoa se move pelo que está na lei. É uma situação legalista. De manhã a gente até fez uma brincadeira. É aquela pessoa que está sentada, mas por dentro ela está de pé. Sabe? Igual criança, quando a gente diz senta quieto aí, e ela até senta, mas por dentro ela está de pé. Esse é o dizimista. A partir do momento que a gente diz, não vale mais, o dízimo não vale mais. Tá, então eu não vou dar mais. Não é assim que funciona. Não precisa ter medo do castigo. Se você não vem pagando dízimo, não se preocupa, você não vai para o SPC do céu. Tá? Não tem isso. Dízimo não é boleto, dízimo não é carnê. Não é essa relação, tá? Estou negativado no céu porque eu não tenho dado dízimo. Não existe isso, gente. Tá? A relação de dízimo é uma relação de amor, uma relação do coração. Então, se você tem se relacionado com o seu dízimo por uma questão de obediência, cuidado. Cuidado para não exigir que o Senhor lhe deva alguma coisa porque você está fazendo a coisa certa. Deus não deve nada para nós. Existe aquela pessoa que dá o dízimo por visão. Ela é uma pessoa ambiciosa, tem uma visão de futuro. Ela olha para a igreja e diz, nossa, essa igreja vai longe. Essa igreja tem um pastor que vai para frente, um pastor jovem, uma liderança ousada. Ela abençoa projetos que eu gosto. Essa igreja eu vou dizimar. Essa igreja eu vou apoiar. Mas chega um momento que essa igreja toma um novo rumo. Ela disse, não, esse projeto eu não gosto. Ficar fazendo casa. A igreja não tem que fazer casa? Não, quando a igreja começar a ajudar a criança, eu volto a dizimar. Mas ficar fazendo casa para gente grande aí, esse meu coração não está aí. Eu não vou ajudar a fazer isso. Então essa é uma pessoa que acha que o dízimo é seu. Ela administra o que é do Senhor. Um coração controlador e manipulador. Eu dou a direção do dízimo. Tem isso dentro da igreja, tem essa visão. Dízimo vinculado à visão
da igreja ou dízimo vinculado à visão do líder. Ela não está vinculada ao avanço do reino de Deus. Ela está vinculada a um posicionamento da igreja. E eu vou avaliando. Se a igreja tomar uma nova posição, uma posição para cá, e aí eu tenho essa falsa ideia de que o dízimo é meu. E eu não posso administrar o que é do Senhor. Se essa administração é da competência da igreja, se ela for mal administrada, como eu falei lá no começo. Mas se o pastor administrar mal, meu querido, o pastor vai prestar contas disso. Há um peso muito grande sobre a vida dele, em questão do dízimo. Não se preocupa. Deus não precisa de você para controlar o dízimo. Então, um coração controlador, um coração manipulador, talvez essa pessoa tenha ambições positivas. É muito legal a gente ter ambição, é muito legal a gente querer ter algo mais, mas ficar se movendo só pelo algo mais, sem uma sensação do hoje, tem um perigo de não viver o que está acontecendo no hoje aqui nessa igreja. Criticar, eu acho que o culto deveria ser assim, eu acho que o culto deveria ser assado. Não faça isso. Entregue o controle da sua vida financeira para o Senhor. Deixa de ser crítico o tempo todo. Treine o seu coração. Treine o seu coração para ser um dizimista e um ofertante, inclusive quando você vê as coisas erradas. E se você vê as coisas erradas, essa igreja está de portas abertas. Não sei se você já percebeu, mas uma grande característica dessa igreja é a transparência. Nós podemos sim, nós somos emocionalmente e espiritualmente saudáveis para falar de coisas difíceis. Nós somos, glória a Deus, né? O pastor Marcelo tem essa visão de que a gente está em desenvolvimento. Né? Não existe um líder que não erra, não existe uma igreja que não erra. Somos humanos, a perfeição é só Deus. Então, vi alguma coisa errada na igreja? Não vou mais lá na igreja, ou não dizimo mais. Enfim, muito melhor, é muito mais maduro. É uma expectativa que a gente tem de cristãos maduros, cristãos adultos. Faz o que o Senhor te manda fazer, mas tem essa conversa. Tem coisas aqui na igreja que eu não estou gostando, vamos conversar. Vamos chegar numa maturidade, mas não deixa de participar da igreja, porque você vê e talvez tenha os olhos e o próprio coração é enganoso. Né? Então não deixa o coração dominar você nessa questão financeira, por ser um visionário e a igreja tem que acompanhar a sua visão. Não é assim que funciona. Tem um outro ponto, que são aqueles que dão o dízimo por gratidão. É muito lindo ser grato, é muito lindo dizer muito obrigado. Quando eu digo muito obrigado, eu não consigo medir o que você fez por mim, eu me sinto grato, o que você fez para mim não tem preço. Essa pessoa talvez fala tanto em gratidão que ela tenha esquecido do sentido original da palavra gratidão. E aí, talvez ela seja uma pessoa que fica dependente de bênçãos, dependente de ajuda. É uma pessoa que tem o perigo de se encostar. É uma pessoa que tem o perigo de enterrar os seus talentos. Eu quero te dizer, meu irmão, talvez a sua dificuldade financeira seja porque você não está explorando todos os dons, todas as possibilidades que Deus te deu. A palavra de Deus diz que Ele é o dono do conhecimento, que se você pedir para Ele, Senhor, me dá estratégias. Quando nós fizemos a casa da Érica lá, nós não fizemos porque nós tínhamos dinheiro, nós fizemos porque Deus nos deu uma estratégia. É só pedir para o Senhor. Senhor, eu tenho dons, eu tenho talentos, não enterra a sua criatividade, ficando permanente grato de doação e generosidade dos outros. Então eu estou acostumado a receber ajuda e eu começo a viver uma gratidão falsa. Eu coloco a igreja, eu coloco os meus ajudadores nessa condição, de que ele tem que me carregar, de que ele tem que me sustentar. E quando a igreja não faz isso, a minha gratidão acaba. E qual o perigo disso? Eu trago para mim a relação com Deus essa gratidão. Eu só dou o dízimo quando está tudo bem na minha vida. Quando eu consigo ser grato e Deus faz as coisas como eu quero. Mas se eu estiver passando por prova financeira, nem pensar. Eu não tenho pelo que agradecer. Eu me esqueço da onde Deus me tirou. Eu vivo a partir do hoje, eu vivo a partir das minhas circunstâncias e eu não consigo olhar para o todo. Então, a minha relação com o dízimo é, enquanto Deus me supre como eu quero, eu dou o dízimo, mas se Deus não faz como eu quero, Deus vira vilão e eu questiono Deus. Então agora, Deus, não tens mais o meu dízimo. Tem pessoas que só dão o dízimo quando ela recebe da igreja e recebe inclusive espiritualmente. Se a situação está difícil e ela não vem na igreja,
ela não consome na palavra de Deus, ela entende que não precisa, inclusive, nem participar financeiramente da igreja. Afinal de contas, eu não estou nem indo no culto. Por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? Eu não tenho pelo que ser grato pela igreja. Esse coração também precisa ser corrigido. O coração de gratidão. Gratidão, a gente precisa ter, lembrando de Paulo, a respeito de contentamento. Eu ando contente, eu aprendo a andar contente em todas as situações. Deus é bom o tempo todo. Se você está passando por prova financeira, é Deus querendo te ensinar algo. Você que ainda não aprendeu. Se as situações estão se repetindo na sua vida financeira, situações de dificuldade, Deus está te dizendo, entrega esse controle aí. Do seu jeito não está funcionando. Então para de achar que Deus não está agindo na sua vida porque não está sobrando dinheiro lá no banco. Porque todas as vezes que sobrou dinheiro lá no banco, talvez você não se lembrou de Deus. Então, Deus é bom o tempo todo, nós somos gratos o tempo todo, nós andamos contente em todas as situações. Deus está querendo falar com você. Se você está comprometendo a maioria do seu tempo com preocupações financeiras, é porque algo está errado. Você não está conseguindo compreender o que Deus quer te ensinar. Você não está conseguindo compreender que Deus quer o controle de tudo na nossa vida. E Deus diz, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Eu sei o que é melhor para você. E eu vou dizer para você, enquanto a gente não aprende, os testes se repetem. Se você tem passado por testes sucessivos, é porque você ainda não aprendeu. E Deus está possibilitando o teste. Então Deus é bom o tempo todo. Eu não faço oferta ou dízimo só quando está tudo bem. Porque esse bem é o meu critério de bem, não é o critério de bem de Deus. Esses dias o Christian me disse assim, que estava tudo bem. Eu disse, está bem segundo a nossa visão. Talvez a gente esteja longe do extraordinário de Deus, porque às vezes a gente se acostuma com o bem que nós estabelecemos para nós. Você está achando que está bom? Poderia estar extraordinário? Então experimenta fazer do jeito de Deus, experimenta agradecer em todas as coisas e a fazer uma pergunta diferente. Não é o porquê eu estou passando por isso, mas o que o Senhor tem para me ensinar com isso. Talvez uma única pergunta: quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? O teu Deus que te salvou não vai poder restaurar a tua vida financeira? O teu Deus que te tirou, da onde te tirou, não vai poder fazer um milagre financeiro na tua vida? Então, vamos deixar de lado um coração de autopiedade, um coração infantil, imaturo, e vamos compreender que Deus quer mais de nós, na nossa área financeira. Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Existe o dizimista, que tem um coração também enganoso, que é aquele que faz por compaixão. Ele se move querendo fazer tudo o tempo todo pelos outros. Ele não pensa minimamente em si. Não tem problema, eu estou com frio, mas o Marcelo está agasalhado, é isso que importa. Não tem problema, eu não tenho dinheiro para comprar as minhas coisas, mas o que importa é os outros. Eu resolvo os problemas de todo mundo, eu pago as contas de todo mundo, eu me antecipo às necessidades dos outros sem os outros precisarem pedir. Eu não meço as consequências. Eu não me importo de ficar negativado, eu não me importo de eu dormir de noite, o problema é que o outro está bem. Deus não nos chama para fazer isso. É amar o próximo como a nós mesmos. Não usa o dinheiro para tentar suprir a necessidade talvez que você tenha de ser amado, de ser reconhecido, talvez até uma codependência emocional, que é que a gente fala lá no CJ. Usando, se antecipando às necessidades dos outros para você ser reconhecido, sem importância. Deus não te chama para fazer isso. Deus te chama primeiro para cuidar de você em primeiro lugar. Cuide de você. Cuide de você. Chega um momento, essa é a pessoa que diz assim, precisamos fazer uma campanha na igreja. Ele vem e abraça, vamos lá, pessoal, ele dá. Só que ele não calcula, ele não ouve a direção do Espírito Santo. Ele faz mais, ele compromete mais. E aí, qual é o perigo disso? O perigo disso é de você querer ser Deus para os outros. O perigo disso é você tirar as pessoas da prova.
Tem muita gente que não conhece Jesus porque nós nos antecipamos às necessidades deles, porque nós estamos sempre resolvendo os problemas dos outros. Eu quero dizer para você, meu irmão, essa igreja, ela é administrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que tem a ideia de que se eu sair da igreja, a igreja fecha. Isso não é verdade. Deus precisa corrigir isso no seu coração. Se você estiver fazendo isso, vai chegar um dia que você vai explodir. E todo mundo que está ao seu lado não vai entender nada. Por quê? Porque você vem por anos acumulando, sendo o salvador da pátria para todo mundo. De manhã eu brinquei nessa situação de noite de Natal. Está todo mundo arrumadinho, bonito na sala. E sempre tem alguém que está descabelado na cozinha, que não dá tempo nem de tomar banho para a ceia de Natal. Não, está tudo bem, eu faço o tempo todo. Gente, controle. Larga o controle, descansa no Senhor a sua vida financeira, deixa que Deus faz, deixa que Deus cuida. Eu luto com isso. Como é difícil para mim essa questão do controle, inclusive financeiramente. Por mim, eu estava abençoando todo mundo, sem problema nenhum. O Christian tem que me frear, o próprio pastor Marcelo, porque eu já tinha construído umas quantas casas aqui em Águas Claras, sem problema nenhum. É do meu coração isso. E aí, vou contar para vocês que ano passado, eu morava em Gravataí, e eu ia nos cultos na casa de uma irmãzinha da Assembleia de Deus, que tinha uma fé, assim, que era algo assim, sobrenatural, como ela se movia em oração, em palavra profética, e parecia que tinha uma conexão direta com Deus, e eu estava indo lá, e ela orava muito por mim, e um dia eu quis fazer bonito para a irmã, né? E disse, irmã, deixa eu contar para a senhora, irmã, eu estou indo toda semana lá, numa região da Zona Sul de Porto Alegre, toda semana nós vamos lá, a gente leva remédio, a gente leva comida, a gente leva roupa, a gente faz campanha disso, campanha daquilo, estou na obra, irmã, estou na obra, larguei lá o escritório, fechei o escritório e estou na obra, me achando que eu estava fazendo grande coisa, que disse assim, ó, Deus vai me reconhecer e através da boca da profeta aqui eu vou, né? Tá na obra, irmã. E ela me olhou assim, tu orou? Ai, Jesus. Olha só, não tira as pessoas da prova. Tem pessoa que tem que ir mais um pouquinho para o fundo do poço para conhecer Jesus. Tem pessoa que ainda está autossuficiente com o pouco que tem. Ainda vai dando um jeitinho, porque eu abençoo aqui, um abençoo ali, um abençoo ali. E tu está tirando as pessoas da prova. Não se mova sem direção do Espírito Santo, não se mova por necessidade. Eu tenho aprendido muito sobre isso. A necessidade de ser amado através da ajuda para os outros. É muito difícil para mim dizer, não posso dar, não vou fazer. Eu digo, Cris, até hoje mesmo, eu disse, Cris, vamos fazer, Deus vai prover. Opa! Daí eu disse, lembra do que tu mesmo pregou hoje? Então, as armadilhas do coração estão sempre nos rondando. Qual é a motivação genuína de você querer fazer isso? A situação da casa da Érica foi uma direção do Espírito Santo, sem sombra de dúvida. Mas na outra semana a gente passou por uma outra situação de alguém pedindo casa que não era uma direção do Espírito Santo. E o pastor Marcelo teve que me segurar. Não era uma direção de Deus. Então, quem são as pessoas que você está tirando da prova? Quem são as pessoas que você está suprindo todas as necessidades? Você se acha o salvador da pátria? Meu irmão, o salvador do mundo é Deus e não é você. Cuidado para não fazer nem pela igreja de forma disfuncional. Se a gente vê aqui na igreja que alguém está demais, calma, meu irmão. Primeiro, a sua casa. Se você é sacerdote do seu lar em primeiro lugar. Sua família em primeiro lugar. Se você está dando aqui na igreja e não está sobrando dinheiro para você jantar fora com a sua esposa, você está com um problema. Primeiro a sua família, primeiro a sua casa. Em tempo de Covid, primeiro a sua casa. Honra a sua esposa, honra os seus filhos, honra o seu marido, o seu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa tem que estar bem. Não adianta fazer aqui na igreja e deixar as coisas irem de mal a pior em casa. Então, resumindo, meus irmãos, dar o dízimo por investimento é um coração ganancioso, precisa ser corrigido. Dar só por obediência é legalismo, religiosidade. Renuncie à religiosidade. Só visão é controle e manipulação.
O dízimo não é seu. O dízimo é do Senhor. Experimenta fazer as coisas do jeito de Deus para você ver a mudança que você vai ver na sua vida financeira. Só por gratidão, perigo do coração de autopiedade. Só compaixão é o perigo de ser o salvador da pátria. Você não é o salvador da pátria. E aquele que não dá o dízimo? Esse está preso numa mentira, está preso numa escravidão de mamon, não está encontrando bons motivos. Gente, eu quero dizer para você, nós somos as melhores pessoas para encontrar bons motivos para não fazer o que não deve ser feito. Nós somos as melhores pessoas para encontrar justificativas. E vou dizer, há uma prisão espiritual da pessoa que não consegue fazer isso pelo reino de Deus. E isso nós vamos falar nos próximos domingos. Participe dessa série e eu tenho certeza que nós vamos ter grandes testemunhos de transformação financeira aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Existe um jeito certo de doar na igreja. E a partir de hoje, Deus vai esquadrinhar os corações. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus precisa do nosso coração. O nosso coração fazendo as coisas do jeito que Deus quer, como Deus quer. E eu quero te convidar a dar o dízimo a partir de hoje por um único motivo. Por um ato de adoração a Deus. Lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, o que significa isso? Nós estávamos condenados. Deus nos resgatou da morte espiritual. Nós estamos vivendo a partir do hoje, estamos esquecendo de uma visão de eternidade. Nós somos salvos, nós vamos estar todos diante do Pai por uma decisão de amor, de Ele ter dado o seu único filho. Ele deu o melhor por amor de nós. Deus não negociou, Deus não pediu, Deus não deu menos, Deus deu a sua primícia, o seu filho, pelo amor de nós. Dar como um ato de adoração está em alinhar o nosso coração com o coração de Deus, entendendo: Deus, Tu já fez tanto por mim, da onde Tu me tirou? Sonda o meu coração para que eu não me renda ao dinheiro, para que eu não me mova pelo desespero financeiro, mas crendo que Tu cuida de todas as coisas. Você tem ideia de que você foi tirado do inferno, das trevas? Lá em Colossenses fala que Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Nós somos salvos pelo amor de Jesus. Esse Deus que nos salvou, nós vamos estar com Ele na eternidade. E Ele foi para a cruz pelo amor de nós, Ele não foi por obediência. Lá em João 10:11 fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus só quer o nosso coração. E o nosso coração tem estado rendido a mamon. Sabe por que eu digo isso para você, meus irmãos? Existe uma pesquisa das igrejas que dizem que as igrejas mais pequenininhas, as igrejas mais pobres, as igrejas mais escondidas, a fidelidade no dízimo é de 95%. Essa igreja não é uma igreja de pessoas pobres. Essa é uma igreja que a gente pode falar, uma igreja de classe média. E há uma dificuldade nessa igreja de ser dizimista e ofertante fiel. Isso significa o quê? Que o nosso coração ainda ama muito o dinheiro. Deus está esquadrinhando o nosso coração para que a gente viva uma outra realidade financeira, a realidade do reino de Deus. Por que é fácil dizimar quando a gente ganha pouco? O difícil é dizimar quando a gente começa a prosperar. Porque o nosso coração ainda está no dinheiro. O nosso coração precisa ser rendido ao Senhor. Há preciso um discernimento espiritual para viver isso. Hoje, quando você vier dar o dízimo e oferta, esquadrinhe o seu coração. Pergunta para o Senhor por que você está fazendo isso. Quais são as motivações? Você consegue compreender o amor de Jesus? Você consegue compreender? Você consegue adorar o Senhor? Moisés, quando foi falar com o faraó para sair do Egito, lá em Êxodo 10:24, o faraó diz o seguinte: vocês podem ir adorar o seu Deus, mas deixem as ovelhas, deixem o gado. E Moisés disse: não. Como vamos adorar o Senhor deixando nossos bens aqui? Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos: a adoração não é só de lábios. A adoração é com os nossos bens, com os nossos recursos financeiros. Por quê? Porque a única coisa que rivaliza com Deus é o dinheiro. Cuide das coisas do Senhor, que Deus vai cuidar de você. Nós oramos hoje
para que todo o principado, toda a potestade espiritual que aprisione você nessa questão financeira caia por terra. Que você consiga viver maravilhas, em nome de Jesus, de libertação financeira. Se você vier hoje, se você não está preparado para o dízimo hoje a gente começa com os envelopes, não tem problema. Mas que a partir de hoje você esquadrinhe e sonde seu coração. Se você vier trazer o dízimo por qualquer motivo que não seja adoração a Deus, não traga. Deus não precisa do nosso dinheiro. É Ele que supre. Nossa dependência é dEle. Trate o seu coração. Hoje é o dia de libertação de motivações distorcidas. Se você for dizimista por amor a Deus, se você for um adorador, se você devolver o que é do Senhor, o coração de investidor vai para o lugar. E você vai investir pensando no avanço do reino. E você vai ter equilíbrio na sua compaixão, na sua gratidão. Você vai conseguir ser grato em todas as circunstâncias. Se você for um adorador, você vai conhecer mais do Pai. Se você for um adorador, você vai ter experiências com Deus. Lá em João 4, 23, 24, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço, ele fala: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito. O seu espírito precisa estar conectado em adoração ao Senhor para que você faça o que é certo, para que você dizime da maneira certa. Maria de Betânia foi adorar o Jesus com um perfume caríssimo. E Judas já se disse: para que fazendo isso? Satanás está sempre dizendo: não faz isso. Satanás usando Judas ali, já começando a dizer: para quê? Para que desperdiçar isso? Para que dar esse dinheiro? Para que tudo isso? Através de um perfume? Satanás sabe do poder do dinheiro na sua vida. Satanás quer te manter preso na questão financeira.